Josafá foi um rei de Judá que sucedeu seu pai, Asa. O reinado de Josafá está registrado nos livros de 1 Reis 22, versos 42 a 50, e 2 Crônicas 17, versos 21. Antes de falarmos sobre quem foi Josafá, precisamos saber que existem outros homens com esse nome além do rei Josafá. Os principais personagens bíblicos chamados de Josafá são um cronista que viveu durante os reinados de Davi e Salomão, mencionado como um dos principais oficiais do reino. 2 Samuel 8, versos 16, e capítulo 20, versos 24. 1 Reis 4, versos 3. Josafá, um sacerdote que foi designado para tocar a trombeta diante da Arca da Aliança, quando esta foi levada para a cidade de Davi. 1 Crônicas 15, versos 24. Josafá, um dos 12 oficiais de Salomão citado no livro de 1 Reis 4, versos 17. Ele tinha a responsabilidade de coletar os impostos do distrito de Issacar. Josafá, o pai de Jeú, rei de Israel, 2 Reis 9, versos 2 a 14. O rei Josafá reinou aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Ele reinou em Judá, ou seja, no Reino do Sul, que consistia no território das tribos de Judá e Benjamim, na época em que o reino estava dividido. Como já dissemos, Josafá era filho de Asa. Sua mãe era Azuba, filha de Siri. Josafá foi contemporâneo de Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. O nome Josafá significa Jeová tem julgado, apesar de ter um relato oficial de seu reinado no livro de 2 Reis 22, versos 41 a 50, é no livro de 2 Crônicas 17, versos 21, que estão os registros mais detalhados sobre sua história. No livro dos Reis, Josafá também é citado outras vezes, porém nessas ocasiões o foco da narrativa é o reino do norte e não o seu reinado. Quando tinha 35 anos, Josafá se tornou corregente com seu pai, Asa, até o ano de 870. O rei Josafá reinou por 25 anos. No começo de seu reinado, ele se concentrou nas questões referentes à segurança de seu reino contra possíveis ataques externos, principalmente em relação ao reino do norte. Ele tratou de fortalecer as defesas ao longo da fronteira norte, designando soldados que ficavam de forma permanente nas aldeias próximas à fronteira com Israel. Os filisteus e os árabes lhe pagaram tributo durante seu reinado. Aproximadamente no 3º ano do seu reinado, Josafá tomou algumas medidas com o intuito de melhorar a situação religiosa do reino. Além de instruir o seu povo, ele também enviou levitas com os livros da lei para ensinar nas cidades de Judá. Vemos isso em 2 Crônicas 17, versos 7 a 9. Entretanto, mais tarde Josafá foi persuadido por Acabe e se propôs a solucionar o problema de inimizade com Israel, um conflito que já perdurava desde seus antecessores. Essa aproximação com Israel ocorreu através de uma aliança de casamento com a casa de Onri. Vemos isso em 1 Reis 22, versos 44. Na verdade, esse acordo de paz era muito mais vantajoso para Israel do que para Judá, pois ao invés de possuir um inimigo em sua fronteira sul, teria um aliado que talvez poderia ser útil frente às constantes ameaças que sofriam por parte da Síria. O casamento ocorreu entre o filho do rei Josafá, Jorão, com a filha do rei Acabe e Jezabel, Atália. Esse casamento trouxe terríveis consequências para Judá, como a abertura posterior à adoração a Baal e os graves conflitos que levaram a descendência de Davi à beira da extinção. Muitos comentaristas entendem que Judá se tornou praticamente subordinado a Israel após a aliança que firmaram. Esse entendimento deriva do comportamento aparentemente inferior do rei Josafá em relação a Acabe na batalha contra Ramote Gileade. Vemos isso em 1 Reis 22, versos 4 a 30. Muitos também consideram o papel desempenhado por Jeorão na campanha contra Moabe como mais uma prova de que Judá dependia de Israel. Apesar disso, a verdade é que não há qualquer evidência realmente clara de que Judá se subordinava a Israel, ou seja,
Não existem provas satisfatórias para tirarmos tal conclusão. Por sua associação com Acabe, Josafá foi duramente repreendido pelo profeta Jeú. Vemos isso em 2 Crônicas 19, versos 1 e 2. Depois Josafá mais uma vez encorajou o povo a adorar ao Senhor, com o fortalecimento das fronteiras de Judá, e com o controle sobre Edom durante seu reinado. O rei Josafá detinha o comando das rotas de caravanas da Arábia, o que lhe rendia boas riquezas. Aliado a Acasias, rei de Israel, Josafá tentou construir uma frota de navios de Tarsis para Ofir por causa do ouro, mas os navios acabaram destruídos em Ezion-Geber, e o acordo comercial fracassou. Por conta desse tratado, Josafá novamente foi repreendido através da profecia de Eliezer. Vemos isso em 2 Crônicas 20, versos 37. Em Judá, o rei Josafá foi um grande administrador, conhecido como um homem de eminente piedade. Ele reorganizou o poder judiciário, designando juízes para todas as cidades importantes de Judá, e estabeleceu uma importante corte de apelações especiais em Jerusalém, composta por levitas, sacerdotes e anciãos, sob a liderança do sumo sacerdote. Vemos isso em 2 Crônicas 19, versos 5 a 11. Já próximo do fim de seu reinado, os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas se uniram com o objetivo de invadir Judá, cruzando o que é hoje a região do Mar Morto. Nesse momento, a Bíblia relata que o rei Josafá sentiu medo e buscou ao Senhor. O rei Josafá proclamou um jejum no reino de Judá, e todo o povo se comprometeu em buscar o auxílio do Senhor. Josafá então reuniu a todos, homens, mulheres e crianças até as de colo, e em frente ao pátio novo, no templo do Senhor, ele orou a Deus. A resposta do Senhor veio por meio de Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Deus disse a Josafá e ao povo que eles deveriam se acalmar e apenas contemplar a salvação do Senhor a favor deles, pois Deus é quem iria pelejar aquela batalha. O rei Josafá fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Josafá nomeou alguns homens para cantar cânticos de louvor ao Senhor à frente do exército. Enquanto cantavam, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos de Judá, de modo que destruíram-se uns aos outros. Quando as outras nações souberam o que o Senhor fez em favor de seu povo, temeram profundamente. Então, o reino de Josafá se manteve em paz, pois Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de Judá. O reino de Josafá pode ser considerado como tendo sido um período de prosperidade em Judá. A Bíblia nos diz que ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Vemos isso em 2 Crônicas 20, versos 32. Entretanto, o rei Josafá não conseguiu acabar com os altares idólatras, e durante seu reinado o povo ainda não havia firmado o coração em fidelidade a Deus. Vemos isso em 2 Crônicas 20, versos 33. Nos últimos 5 anos de seu reinado, o rei Josafá teve seu filho, Jeorão, como corregente. Vemos isso em 2 Crônicas 8, versos 16. Josafá morreu com a idade de 60 anos, e foi sepultado na cidade de Davi. Vemos isso em 1 Reis 22, versos 50. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações e fique por dentro das novidades aqui do canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.